Falando sobre buraco negro. O assunto de hoje é pesado, hein? Mas eu preciso que você abra a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler juntos. Trouxe sua Bíblia, Elaine? Celular? Tá valendo, tá tudo certo. Elaine a gente conhece desde a 4ª série, no tempo que era série, que não era antes. Nossa, é estranho, né? A gente fala só daquele tempo, né? É terrível isso aí. O tempo passa, né, Dudu? Coisa doida. Simbora. Gênesis 39, verso 1 em diante. Vamos ver como está nosso herói. Quando José chegou ao Egito, cativo dos negociantes ismaelitas, foi comprado por Potifar, membro da corte do faraó. Potifar era chefe da casa militar do rei e responsável pelo espaço real, pelo palácio. O Senhor estava com José na casa do seu senhor, de tal forma de que tudo o que fazia prosperava. O próprio Potifar reparou nisso e se deu conta de que o Senhor estava com José de uma forma especial. José se tornou seu favorito e depressa ficou com a responsabilidade da administração da casa inteira de Potifar e dos seus negócios pessoais. Logo o Senhor, novamente, começou a abençoar o próprio Potifar por causa de José. Todos os seus assuntos corriam bem e floresciam as propriedades do campo, assim como os rebanhos que tinha, de maneira que Potifar acabou por deixar sobre José a responsabilidade de tudo que era seu. Não se preocupava, fosse com o que estivesse para comer a cada dia. José era um moço belo, com uma apresentação muito agradável. Por esse tempo, a mulher de Potifar começou a reparar nele e acabou por convidá-lo a dormir consigo. Ele recusou, dizendo: meu patrão confia-me tudo o que ele tem. Ele próprio não tem mais do que autoridade do que eu aqui em casa. Ele não me privou de coisa nenhuma, a não ser de ti, porque és a sua mulher. Como é que eu faria algo tão grave contra o meu Deus? E ela continuava a convidá-lo, quando? Todos os dias, apesar dele sempre recusar. Um dia, José estava em casa, cumprindo os seus serviços habituais, e ninguém mais se encontrava ali. Então ela veio e puxou pela camisa, incitando-o a ir com ela. Mas ele preferiu deixar-lhe a camisa nas mãos, as vestes nas mãos, e afastar-se rapidamente para fora de casa. Quando viu que tinha ficado com a veste, começou a gritar de tal forma que as pessoas ali perto correram, e ela disse: meu marido trouxe para casa esse escravo hebreu para nos ofender e abusar de nós, ela gritava. Tentou me violentar e quando eu comecei a gritar, ele fugiu, mas deixou aqui a veste. Picareta. 16. E deixou as vestiduras perto dela. Quando o marido chegou, contou-lhe sobre a sua história. Contou-lhe a sua versão. Esse escravo hebreu que trouxeste para cá, veio ter comigo e tentou me violentar. Eu me salvei porque comecei a gritar com toda a força. Ele fugiu, mas deixou aqui a camisa. Ao ouvir aquilo, o marido ficou furioso. Pôs José na prisão, onde se encontravam todos os outros presos. E esse verso eu só vou ler a metade dele. Contudo, também ali, o Senhor estava com José. Pode apagar um pouquinho as luzes? Eu quero falar um pouco para vocês desse filme. Você conhece esse filme? Alguém sabe o nome dele? Interestelar. Interestelar é um dos filmes mais difíceis de se explicar, já produzidos. E eu vou tentar ser bem sintético, eu preciso que você preste bem atenção, tá joia? Cooper era esse astronauta, e ele tinha uma missão de resgate, muito difícil. Ele tinha essa roupa muito legal, ele tentou me imitar, mas não conseguiu. Eu sou muito mais legal que ele. E nessa missão de resgate, ele teve que passar por 2 planetas. Em um desses planetas, um planeta chamado Millers, ele teve um contratempo. Antes de ir embora, ele
se despediu da sua filha, o amor da sua vida. E ele prometeu que iria voltar. Ela era tudo para ele. Mas ele não sabia dos perigos que ele teria que enfrentar em Millers. O planeta Millers é um planeta que tinha uma gravidade parecida com a nossa, da Terra. Inclusive, ele era coberto por água. Acontece que quando a nave pousou ali, o diretor, Christopher Nolan, teve uma ideia genial. E enquanto tudo está acontecendo, e a pressa que ele tem de ficar pouco tempo naquele planeta, ele disse, nós precisamos ser rápidos nesse planeta. Ele pode acabar com a nossa vida. O diretor colocou um tic-tac no fundo do áudio. Um tic-tac que saía da nave espacial. A cada 1,25 segundos, dava um tic-tac. E eles procuraram ser rápidos, mas tiveram um contratempo terrível. E eles acabaram ali sendo traídos por aquele planeta. E o tempo que eles passaram naquele planeta foi fatal. Quando ele voltou para a estação, sua filha estava idosa, no leito de morte. Por quê? Porque o planeta Millers estava próximo a um buraco negro. O buraco negro é a entidade cósmica mais terrível, mais intrigante de todo o universo. Um simples buraco negro pode destruir tudo que existe em volta dele. É muito difícil pesquisar sobre um buraco negro. Os teóricos vão lá e estudam cientistas, e quanto mais eles descobrem, mais dúvidas eles têm. Porque é o maior mistério do universo. É um buraco negro. O buraco negro, aí como essa representação está mostrando aí para vocês, ele, segundo os teóricos, ele surgiria com a morte de um sol. Quando um sol morre com estilo, ele vira um buraco negro. Porque certos sóis, quando eles explodem e ocorre a supernova, o que acontece? O centro de gravidade deles, atenção que é meio complicado, o centro de gravidade deles simplesmente inverte. E ao invés dele espalhar luz, ele começa a sugar tudo que existe em volta dele. E ele cria um buraco no meio do nada, no meio do vácuo aqui. Ele cria um buraco. E nesse buraco, ele começa a atrair tudo. Tudo. Ele funciona como uma pia. Como o ralo de uma pia. E tudo começa a ser sugado. Estrelas, meteoros e até mesmo planetas. Um buraco negro não dá para explicar a força que ele tem. A força gravitacional dele é tão maluca. Vocês sabem que o espaço é vácuo, certo? Não tem como você fazer som no espaço. Mas os buracos negros, alguns deles têm som. E ninguém sabe explicar de onde sai o som de um buraco negro. De tão terrível, de tão atraente que ele é. E ele, segundo Albert Einstein, um buraco negro ele é capaz de distorcer o tempo e sugar o tempo. Algo que na nossa concepção de nós que nunca saímos da Terra é completamente absurdo. E aquele tic-tac daquele filme representava, a cada 1,25 segundos, eles estavam perdendo, na verdade, um dia. E quando eles voltaram, várias décadas haviam se passado. Tudo porque eles estavam perto de um buraco negro. Compreenderam? Neste ano de 2019, por primeira vez, a NASA conseguiu tirar uma foto de um buraco negro. Como vocês veem, ela é bem parecida com aquela imagem que nós estávamos reproduzindo. A reprodução é bem parecida. E foi uma das coisas mais difíceis, e por várias décadas eles tentaram compreender aquilo. Não dá para você tirar uma foto de um buraco negro, porque o buraco negro não tem cor. Na verdade, o que está em volta é a luz que ele atrai.
buracos negros, basicamente, eles são devoradores do universo. São aberrações da natureza que têm esse poder maluco de sugar luz, energia e tempo. Eu não sei se eu posso dizer que eu tenho um ministério estabelecido, mas eu posso dizer para vocês que, assim como existem buracos negros por aí, pelo espaço, Satanás instalou buracos negros para destruir, para sugar a nossa energia, para sugar a nossa luz e sugar o nosso tempo. Estou errada? Chega alguém para mim, estava num metrô, um rapaz pediu para eu pagar a passagem para ele. Ele estava vendendo umas balas, faz poucas semanas. Eu fui descendo com ele. E aí eu falei, o que você está fazendo aí? Estou vendendo essas balas aqui na Paulista. Eu falei, quantos anos você tem? 18. Eu falei, por que você está fazendo isso? Eu tenho 3 filhos. Filhos foram feitos para ser uma bênção. Mas no tempo certo. E agora ele falou que ele estava passando todo aquele tempo para vender umas balas para conseguir só voltar para casa e comprar fraldas. E depois, o outro dia, e o outro dia. Chega um brother para mim e fala, me liga de madrugada, Max, aquela namorada que eu arranjei, que me afastou da igreja. Não estou mais namorando com ela. Mas eu perdi 4 anos. Pessoas talentosas que a gente vê na televisão. Pessoas que cantam bem, pessoas que têm talentos artísticos maravilhosos, morrendo com 20 e tantos anos por causa de drogas. Sugadores de luz. Meu pai me apresentou um rapaz que ele ganhava R$650 por mês. E ele não tinha onde dormir, porque ele gastava quase o salário inteiro dele com o tênis. Saía na rua com o tênis de R$550, mas chegava em casa e ele dormia numa lona. Sugadores. Buracos negros. A história de José é a história de alguém que tinha muita luz. Os irmãos dele tentaram engolir a luz dele. E Deus não permitiu. E forneceu um escape para ele. E agora ele chega assustado, acorrentado, para ser vendido, como eu falei ontem, como um miojo, no Egito. Foi vendido ali para uma casa e foi largado ali. Você pode voltar para mim? Pode voltar? Agora deixa. Eu amo o Egito. Tive a oportunidade uma vez de ir no Egito. Foi bem legal. Minha mãe que teve essa doida. Minha mãe que teve essa ideia. Minha mãe sempre amou o Egito. A gente chegava em casa, minha mãe, Liberty-News, cantava as músicas do Príncipe do Egito. E aí ela disse, não, a terra bíblica que eu mais amo, que eu mais quero conhecer, é o Egito. O personagem favorito da minha Bíblia, da Bíblia da minha mãe, é José do Egito. E ela falava, imagina, nós ficamos 5 dias navegando pelo Rio Nilo. E ela imagina José ali, passando aquele lugar. Aí eu, nossa mãe, imagina José ali chorando, sendo escravizado. Ela, não, mas deu tudo certo. Fui eu e minha mãe, só nós dois. Foi muito legal. Mas nós fomos num templo, que eu não achei a foto, é o templo do deus crocodilo. Se você for lá, tem 23, se eu não me engano, crocodilos mumificados. E nós sabemos muito bem, pelos historiadores, que os egípcios eram idólatras. Tinham mais de 2.000 ídolos, deuses. E esses deuses atraíam muito pessoal, não só do país, como os de fora, através de cultos sexuais.
prostitutas cultuais. José entrou numa sociedade que aquilo estava totalmente impregnado. E José foi vendido para alguém que adorava pessoas assim, deuses assim. E eu lembro que quando nós estávamos lá, nós vimos lá o templo, tá, e aí no fundo tinham vários quartos. Vários quartos. E eu perguntei por quê. E lá, eles vivem do turismo, então eles não contam tudo para você. Eles não querem te assustar. E eu falei, mas nós conhecemos a história. Se você estuda, você sabe. Que as prostitutas culturais ficavam lá no fundo. E esses quartos aqui no fundo? Não, aqui os sacerdotes ficavam aqui. Eles ficavam fazendo o quê? Eles oravam ali. Eles oravam com a porta fechada, com companhias. Ok, entendi. Esse era o estilo de vida do Egito. José agora não tinha pai, não tinha mãe olhando, não tinha ninguém. Mas José tinha no seu coração de que ele queria ter a certeza de que Deus estava com ele. E José foi diferente. E as pessoas perceberam que José foi diferente. E José, cercado de toda aquela cultura, ele teve uma ideia. Foco! Eu vou trabalhar bastante. Estou aqui para trabalhar mesmo? Não tem o que fazer? Vamos trabalhar. E José trabalhava. E os próprios historiadores, a própria Bíblia e a própria Ellen White, no livro Os Escolhidos, diz que até mesmo os habitantes de lá reconheciam que eram os princípios de José que faziam dele um prodígio. Ele tinha só 17 anos, mas era um rapaz extraordinário. José não perdia tempo. Buracos negros são sugadores de tempo. Sugadores de tempo. Sabe, nós estamos num momento muito maravilhoso da nossa história. Nós temos facilidades, nós temos internet. E aí, galera, beleza? Gente assistindo nós nesse momento. Isso é demais. Mas nós temos que saber usar isso a nosso favor. Hoje em dia, um adolescente passa, em média, 4 horas por dia na internet. Em redes sociais. E sabe, eu também passo bastante tempo na internet. Procuro usar isso a favor. Agora, nós temos que saber o que é tentação e o que é distração. Satanás, ele quer que você perca tempo. Ele quer destruir você, os planos de Deus para a sua vida. Mas ele não vai chegar na internet de você e dizer, ei, você não quer traficar crianças? Ele não vai fazer isso. Ele usa uma coisa diferente, que não se chama tentação, se chama distração. Não são coisas erradas. Não tem problema nenhum você pegar e passar um tempo jogando um joguinho na fila de um banco. Não tem problema nenhum você passar tempo em redes sociais. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando nós deixamos de fazer coisas melhores que nós poderíamos estar fazendo. E essas coisas que deveriam ser distrações começam a nos afastar de Deus, nos afastar das outras pessoas. Hoje em dia está mais difícil a gente conseguir conversar com certas pessoas. As pessoas que chegam na igreja não conseguem se concentrar. Você não consegue conversar inteligentemente com certas pessoas, infelizmente. Nós sabemos que isso é progressivo. Infelizmente. Nós temos que saber usar essas coisas a nosso favor e não contra nós. Para ser uma bênção para os nossos filhos e não algo para hipnotizar eles e a gente deixar eles para lá. Essa é a verdade. José tinha foco. Ele não tinha tempo a perder. E por isso ele foi o grande homem que ele foi. E eu fico impressionado quando eu vejo, semana passada, um projeto muito bonito da nossa igreja, o projeto Caleb, em que os jovens saem e dedicam suas férias para trabalhos sociais. E ligamos lá no SPTV e vimos eles ali ajudando pessoas, pintando casas, reformando lares de pessoas que seriam despejadas. Que bênção! É isso que nós temos que incentivar nossos filhos, nossos jovens. É isso que nós temos que apoiar. E aí você pode pegar e falar, nossa, mas José não era mimado?
Na verdade, esse conceito que nós temos, José era uma almofadinha, de repente trabalhou bem. Isso não veio da noite para o dia. Nós estudamos, e aí, Di, beleza, mano? Tudo bom, mano? Que bom que vocês vieram. Quando nós abrimos em Gênesis 37, nos primeiros versos, você vê que ele já trabalhava como pastor na sua família, com 17 anos. José tinha foco. E é por isso, com essas pequenas coisas, que ele se tornou um grande homem. C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é um livro lúdico, é um livro cristão, tá, galera? Não é para assustar, não. Mas é um livro que nos ajuda a compreender sobre como funciona a tentação. Você lê esse livro, né, Helene? Pode escrever. Olha o que ele diz. O tamanho dos pecados não importa, desde que o seu efeito cumulativo com o tempo, seja o de afastar o homem da luz e arrastá-lo para o vazio, para coisas que não preenchem. O assassinato não é mais eficaz do que um jogo de cartas, se o jogo de cartas já for suficiente para afastá-lo de Deus. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Distração. Satanás usa pequenas distrações para nos alcançar. Mas José não foi assim. E José fez a diferença. E 10 anos se passaram. 10 anos se passaram e agora José não tinha mais 17, tinha 27 anos. Ele era jovem, ele era solteiro. Ele era um jovem normal, mas ele já tinha crescido na vida. Ele era agora mordomo de Potifar. Potifar, a Bíblia diz que Potifar só sabia onde estava a comida na boca dele. O resto ele não sabia de nada. José sabia onde estavam as cuecas dele, trazia para ele. Ele não sabia onde estava nada, ele não sabia nada da vida dele. Ele confiava a senha do cartão de crédito dele para José. José era de extrema confiança. Estava tudo certo, José era bonito. Com certeza devia ter um topete fantástico, umas sardinhas. José era um rapaz que falava, nossa, eu nunca vou achar alguém da mesma fé que eu aqui no Egito, é complicado. José ali, puro, virgem. Estou chegando lá, 27, Senhor, se apresse. Mas José estava ali firme e forte. E estava tudo certo, até chegar a fulana. A fulana era a esposa de Potifar. E tinha um probleminha ali. Se você ver aqui no começo do verso, diz que Potifar era oficial. A palavra original para isso é saris. Isso quer dizer que, bem provavelmente, ele era eunuco. Ou seja, ele era capado. O faraó capava porque ele tinha influência, ficava muito perto ali das outras esposas dele. Ou seja, mas ele tinha uma esposa. Ou seja, ela era uma esposa de fachada. E agora? E aí que o buraco negro de primeira entrou em órbita para tentar sugar o nosso brother José. Você pode voltar, acho que tem a foto do buraco negro lá. Volta lá, que é legal. Obrigado. Compreenderam? Então ela começou a ficar de olho nele. Ela teve a ideia. Tudo que José tocava, prosperava. Aí ela teve uma ideia, José podia tocar em mim. Também. E tudo começou de uma maneira abrupta, sim ou não? Não. E a palavra diz que ela começava a tentar-lhe, como? Todos os dias. Cada dia ela mandava um recadinho. Ei, e aí, José? Razão do meu libido. Saudade do que a gente não viveu ainda. José ali, que paquera é essa, brother?
Eram coisas sutis. José estava chegando, ela estava passando, ela só... E José? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. José entendeu o recado. Ele ia para um lado, ele ia para o outro. Ele entrava, ele saía. Até que um dia, ela deu um checkmate nele. Verso 9. Não. Verso 7. Não. É o 7, é isso mesmo. Por esse tempo, a mulher de Potifar começou a reparar nele, convidá-lo a dormir com ele. E ele disse, o meu patrão, olhem essas palavras, que nobreza de palavras. Meu patrão confia tudo o que tem em mim. Ele não tem autoridade mais do que eu nessa casa. Ele não me privou nada aqui, a não ser de você. Como é que eu poderia fazer algo tão grave e pecar contra o meu pai e a minha mãe? Foi isso que ele falou? Como eu poderia pecar contra a minha igrejinha? Foi isso que ele disse. Como é que eu poderia pecar contra meus trutas da igreja, dos desbravadores, ser puro, bondoso e leal? Foi isso? Não. Como eu poderia fazer isso contra Deus? José não tinha boa referência em casa. A família dele era uma bagunça, você lembra? O pai dele tinha 4 mulheres. O meio-irmão dele tinha dormido com a esposa do pai, com a mulher, barriga de aluguel do pai. Era uma bagunça. Labão era tio, avô e tio-avô dele ao mesmo tempo. Era uma bagunça. Porque Jacó, o pai dele era casado com uma irmã, e aí tinha 2 barrigas de aluguel. Era uma bagunça. Ele não tinha nenhuma boa referência na sua casa. De onde é que ele tirou aquilo? De onde ele tirou aquilo? De um relacionamento pessoal com Deus. Ele não tinha, não era comportamentalismo. Chega na sua esposa e fala, olha, não te traio porque vai pegar mal na igreja, você é disciplinado. Não é isso que uma mulher quer escutar. Ela quer escutar, eu sou fiel a você, por quê? Porque eu amo você. E esse é o verdadeiro sentido da religião. Ela não é um comportamentalismo, ela é um relacionamento de aproximação, de amor, de afeto, com a única pessoa que vê o que ninguém vê, com Deus, amém? Esse é José. E sabe, todos nós, um dia vamos passar por algum tipo de sedução. Existem muitos tipos de seduções. O mesmo C.S. Lewis, no livro Os 4 Amores, ele fala dos diferentes tipos de sedução. Tem pessoas que não sentem tanto esse tipo de sedução, mas podem ter problemas, o quê? Com outros alarmes da nossa natureza que acendem. Com a gula, com a nossa língua, com a ganância, fome pelo sucesso. E isso pode vir a nos cegar. É por isso que Jesus diz que existem certas coisas que só apenas podem ser vencidas com jejum e oração. Jejum e oração. E é por isso que nós estamos enfatizando tanto isso no decorrer dessa semana. Jejum e oração. Se você pergunta para mim, eu sou um cara como qualquer outro. Mas se você pergunta para mim, Marcos, por que você ora todo dia? Por que você lê sua Bíblia todo dia? Eu posso dizer, sim, é por causa da minha amizade com Jesus. Mas é muito mais do que isso. Eu faço isso repetido porque eu sou tentado todos os dias. Sou tentado todos os dias. E se a tentação é repetida, a minha comunhão tem que ser repetida. Se a perseguição é repetida, se a minha natureza tenta me sugar todo dia, eu preciso também, o quê? Ser fiel repetidamente, porque o lado mais bem alimentado vai vencer. E a palavra de Deus, em Coríntios capítulo 10, verso 12, diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E isso é um trabalho diário, não é um trabalho de uma vez por dia,
uma vez por semana na igreja. E glória a Deus porque você está aqui hoje. Amém. Acontece que a fulana cansou de tentar ser sutil. O que diz a palavra no verso 11? José estava na casa, cumprindo seus serviços, tranquilos, ninguém estava na casa. E aí que ela deu o bote do buraco negro. Então ela veio e o puxou pelas vestes. Disse, é agora ou nunca. Vem que tem. Deu o bote. E sabe, quando vem o bote, às vezes você não tem, você pode querer se desculpar, por quê? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi ela. Foi ele. 2016, chegou um brother no meu quarto de madrugada. Max, ora por mim, cara. Max, ora por mim, cara. Cara, pequei, cara. O que foi, cara? Minha namorada sempre foi de boas comigo, cara. Ela começou a ficar mais estranha, assim, com o tempo. E eu fui deixando. Cara, ela me levou no quarto dela e quis pular em cima de mim. E ela falou, o que você fez? Eu fiz assim. Você não viu nada. Cuidado para que não caia. Está escrito. Está escrito. Eu falei para ele, cara, você estava percebendo aquela... Eu percebi, cara. Mas por que você não foi? Eu achei que na hora eu estaria forte. E, brother, nós não podemos dar corda para o inimigo. Nós não podemos abrir brechas para o inimigo. Não abra brechas. Não abra brechas. Porque tudo que Satanás precisa é de uma brecha. Não se trata de você não confiar na pessoa. Isso eu não falei de nada, eu falei de um relacionamento entre namorados. Acontece, e não se trata de você não confiar no namorado. Um tem que confiar no outro, mas nós não podemos confiar na nossa natureza. Nossa natureza, ela é traiçoeira. Nós não podemos confiar na nossa natureza. E precisamos, sim, ter atitudes firmes e conversadas previamente sobre esse tipo de assunto. E José, o que José fez? José pegou ela foi lá, já foi tirando a roupa, puxando ele pela camisa, sei lá o quê. Ele foi lá e falou, irmã, deixa eu orar com você aqui. Vem cá. José fez assim? Foi isso que José fez? Não, bro. José fugiu. José correu porque ele era forte? Não. José correu porque ele era fraco. José não correu porque ele não queria. José correu porque ele queria. Porque ele queria. Mulher feia não tenta ninguém, brother. Ela era bonita, cara. Ela era bonita. Era tentação. Tentação, se não tenta, não é tentadora, não é tentação. José correu. Não porque ele era forte, mas porque ele era fraco. Quando você entende os seus limites, quando você entende as suas fraquezas, você é vitorioso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para os jovens, meus brothers, para os meninos, para as meninas, sabe, você tem que ser mais homem, você tem que ser uma mulher de mais fibra para dizer não do que para dizer sim. Você mostra mais a sua personalidade, você mostra mais a sua força dizendo não do que dizer sim, porque dizer sim é muito fácil. Você tem mais fibra quando você sabe dizer não. E José disse não com as palavras, foi com as atitudes. Mas ele pagou um preço por isso, sim ou não? Ele pagou um preço. E ele saiu correndo ali, peladão. E a mulher gritando, tarado. Pegou mal para ele.
E aí depois chamaram Potifar chegou, mas que Potifaria é essa? E daí que veio o termo. Ele inaugurou esse termo. E aí ela disse, aqui ó, tarado, aqui ó, tô com a roupa dele aqui ó, na mão. Se não fosse eu ter gritado, olha, nada disso teria acontecido, terrível. E Potifar olhou para ela, olhou para José, aquela ovelha, olhou para ela, coçou o chifre, pensou, brother, José nunca faria uma parada dessa. José tinha tanto caráter que o patrão dele viu ele seminu, talvez pelado, com a mulher dele. E ele disse, esse cara não fez nada. Ele conhecia a mulher que ele tinha, né? E aí só que ia pegar mal para ele, se ele não fizesse nada. Era escravo. Escravo não é nada. Estrala o dedo, morreu. E num instrumento de misericórdia, conhecendo a mulher que ele tinha, ele poupou a vida de José. Ele poupou a vida de José. Apesar de tudo. Apesar de todas as circunstâncias. E José termina nosso capítulo de hoje com ele ali, no escuro, no vazio daquela cela. Mas com o seu caráter e com a sua dignidade intacta. Porque talvez, ainda que todo mundo duvidasse dele, José sabia quem ele era. José sabia quem ele era. E ele mostrou para ele mesmo, como eu disse para vocês, não é para o pai, para a mãe, para a igreja, ele mostrou para ele mesmo, de que ele estava no meio do Egito, de que ele foi vendido ao Egito, mas de que ele não se venderia. José não se vendeu. José não se vendeu nem aos próprios instintos dele. E é por isso que José foi quem foi. E é por isso que mais de 2000 anos depois nós estamos aqui estudando a história dele. Os grandes homens, como nós falamos ontem, os grandes homens, todos eles passaram por dificuldades. Mas eles ultrapassaram essas dificuldades. É por isso que eles foram grandes. Dificuldades todos, limitações, desejos, pecados, tanto héteros quanto homossexuais. Não importa, são pecados sexuais. Às vezes a gente quer tanto julgar homossexuais, sendo que as pessoas mesmo têm problemas heterossexuais ali, sozinhos. Quem somos nós para julgar? E nós devemos, sim, aprender com o exemplo de José. José mal sabia, mas ele estava mudando o mundo naquele instante. Já parou para pensar nisso? José foi jogado na cadeia. Se José tivesse cedido a mulher de Potifar, ele ia virar amante e ia continuar um escravo ali. E duas umas, ou ele ia morrer escravo, ou ele ia morrer quando descobrissem. José fez aquilo, por isso ele foi jogado ao poço, foi jogado na prisão, e depois ascendeu e virou primeiro-ministro do Egito, e salvou o Egito da fome. Se José não estivesse lá, o Egito teria perecido com a fome, teria enfraquecido, e os hititas que estavam ali apertando teriam destruído o Egito. Seria um alvo fácil. E toda a história da civilização humana teria mudado, porque os gregos aprenderam a cultura e a inteligência, a ciência com os egípcios. Posteriormente, os romanos com os gregos, formando assim a Europa, que passou toda a base da civilidade para toda a humanidade. E José salvou todo mundo, porque ele negou uma rapidinha, brother. Deus aguarda, Deus prepara, Deus está preparando coisas grandes para vocês. Grandes coisas para vocês, mas nós precisamos ser fiéis. Não porque somos fortes, mas porque somos fracos. E nos rendemos toda a nossa fraqueza para quem tudo pode.
para o único que pode desviar o buraco negro, para o único que pode calar um buraco negro. Nós podemos continuar a ser luz. E Deus disse, vocês são luz, e vocês vão brilhar. E eu coloquei vocês, você não pode esconder a sua luz debaixo de um pote. Eu coloquei vocês no alto para que vocês brilhem e todas as pessoas vejam as suas boas obras. Amém. Eu quero orar por você hoje. Vou sugerir agora um momento de oração. E ore pelas suas fraquezas. Eu não sei quais são. Podem ser as mais diferentes. Pode ser quanto o teu tempo, o uso do tempo. Pode ser o tempo que você passa com os seus filhos, que não é suficiente. Que é o maior tesouro que você pode dar para os seus filhos, porque o tempo não volta. Pode ser alguma coisa com a sua gula. Pode ser alguma coisa com o seu tempo, com as suas redes sociais. Pode ser alguma coisa do seu coração, dos seus apetites. Entrega isso para Deus. Foi Deus que inventou a sua sexualidade. A pessoa mais preocupada com que você seja feliz, comendo, se relacionando sexualmente, é Deus, porque Ele inventou isso. Mas quando nós transformamos, mas Satanás quer transformar esses meios em fins em si mesmos e quer destruir a nossa vida. Entregue isso para Jesus. Pai, a gente é tão fraco. Nós somos presas tão fáceis. Ensina-nos, Pai, a ver que as pequenas coisas são as grandes coisas. José foi fiel nas pequenas coisas. E por isso que ele foi um homem tão grande. José teve aquele passo de fé, de coragem, de ousadia, de correr contra a correnteza de seus próprios instintos, porque ele se agarrou em ti. E ele mudou o mundo por causa daquilo, sem saber. Foi um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Ensina-nos a termos essa mesma fibra, essa mesma força que não vem de nós. Porque nós não somos vitoriosos quando nós lutamos. Nós somos vitoriosos quando nós desistimos e pedimos que o Senhor haja por nós. E nós não vamos nos reconhecer, porque é o Senhor vivendo em nós. Faze o Pai, por favor, em nós, nessa noite, a partir dessa noite, essa caminhada, com jejum, oração, principalmente a nutrição do nosso amor. Abre nossos olhos, Pai, para vermos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer, o quanto o Senhor é zeloso conosco, cuidadoso com nós, não quer que nós nos machuquemos. E aí nós vamos ter os olhos um pouco mais abertos para sermos vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que oramos em Teu nome, Salvador.